Você já se perguntou quais foram os primeiros jogos eletrônicos da história? Não! Antes dos gráficos 3D, dos consoles e até mesmo dos pixels, nessa época existiam engenheiros e cientistas criando experiências interativas em computadores gigantescos. Muitos nem sabiam que estavam criando uma nova forma de arte e entretenimento. Nesse vídeo vamos voltar nos anos 40 e 50 e mergulhar em detalhes pouco conhecidos sobre os pioneiros dos videogames, os primeiros jogos eletrônicos já criados e como eles moldaram uma indústria que hoje vale mais de 250 bilhões de dólares. Começando com os protótipos pré-games. Satoshi Ray Tubby Amundsen Device, criado por Thomas T. Goldsmith Jr. e Stanley Rayman, engenheiros da Dumont Laboratories, inspirado em radares da Segunda Guerra Mundial. Eles usavam um tubo de raios catóticos semelhante aos das TVs antigas, para simular um disparo de míssil em alvos impressos no vidro na tela. A imagem não era gerada digitalmente, mas manipulada analogicamente com circuitos. Foi patenteado em 1948, tornando-se o primeiro dispositivo de entretenimento eletrônico da história. Mas por que isso importa? Não era um jogo como conhecemos, mas foi o primeiro passo técnico e conceitual para criar uma interação homem-máquina para entretenimento. Apesar de nunca ter sido produzido comercialmente, ele pavimentou o caminho para pensar tecnologia como diversão. Em seguida temos os primeiros jogos digitais com computadores. Bertie Brain, desenvolvido por Joseph Cates, um dos pioneiros da computação canadense, era uma máquina de 4 metros de altura feita para jogar um jogo da velha contra humanos. Apresentado na Exposição Nacional Canadense, tinha um painel de luzes e um sistema simples de IA. Desmontado após as feiras, muitos nem sabiam que estava vendo o futuro dos jogos. Namrod, desenvolvido pela Ferrante, uma empresa britânica de eletrônica, criado especialmente para o Festival da Grã-Bretanha, executava o jogo matemático NIM, onde o jogador tentava forçar a derrota do oponente. Primeira vez que o computador físico foi construído para jogar contra humanos, usava painel de luzes ao invés de gráficos, mas já apresentava elementos de IA e lógica de jogo. Osho, ou Naughty and Crosses, criado por Alexander S. Douglas na Universidade de Cambridge, rodava no EDSEC, um dos primeiros computadores com memória armazenada, interface gráfica com uma tela de tubo. Considerado o primeiro jogo de computador gráfico da história, o jogador humano interagia por um telefone rotativo e o computador calculava a melhor jogada. Depois tivemos o primeiro jogo de entretenimento puro, Tennis for Two, William Wiginbottom e o Laboratório de Energia Nuclear, um físico envolvido no projeto Manhattan. Depois que se tornou um defensor da paz, queria algo que entretesse os visitantes do laboratório. Usou um osciloscópio para simular uma partida de tênis com física básica. Dois jogadores usavam controles com botões e potenciômetro. Mas por que no final foi tão importante? Tennis for Two foi o primeiro jogo criado com intenção clara de entretenimento para o público. Era visualmente impressionante para a época. Inspirou engenheiros jovens que depois se tornaram lendas da indústria. Depois também tivemos o primeiro jogo moderno, criado por Steve Slug Russell no MIT. Rodava no PDP-1, computador caríssimo, e dois jogadores controlavam naves especiais em uma batalha orbital com gravidade, torpedos e combustível ilimitado. Tinha física simulada, radar e multiplayer. O jogo era distribuído entre universidades, abrindo espaço para a cultura dos jogos open source. E a evolução técnica de Russell inspirou-se em ficção científica e cinema. SpaceR. SpaceR foi usado até em teste de hardware em universidades e centros de pesquisa. Muitos consideram ele o primeiro jogo real com jogabilidade e desafio do padrão moderno. Depois, um pouco mais recente, tivemos o nascimento da indústria, Nolan Bushnell e a Atari. Bushnell viu SpaceR e quis criar uma versão comercial. Em 71 lançou o primeiro arcade comercial da história. Era visualmente deslumbrante, mas difícil de entender. Resultado, um fracasso de vendas. Depois do Pong, Bushnell contratou Alan Corn, que criou uma versão simplificada do tênis inspirada em Tennis for Two. Pong foi um sucesso imediato, causando filas em bares e restaurantes. O primeiro protótipo travou porque as moedas entupiram a máquina. O sucesso de Pong fundou oficialmente a indústria dos games comerciais. Depois de um tempo também tivemos a transição para o lar. Magnavox Odyssey, o primeiro console doméstico, incluía um jogo de tênis extremamente similar ao Pong. Nolan Bushnell enfrentou um processo judicial por copiar um jogo e perdeu. Odyssey era analógico, usava placas para mudar os jogos. A explosão dos arcades e da indústria doméstica dos anos 70 e 80 teve um sucesso inicial. Após o sucesso inicial vieram jogos como Breakout, Asteroids, Space Invaders e Pac-Man. Todos esses jogos bebem diretamente conceitos de códigos testados nos primeiros pioneiros. E algumas curiosidades: o PDP-1, onde rodava o SpaceWar, pesava 700 quilos e custava o equivalente a $1 milhão. Muitos dos primeiros desenvolvedores não registraram direitos autorais, então suas criações viraram domínio público. O jogo Osho foi esquecido por décadas e redescoberto só nos anos 2000. William Higbottom, criador do Tennis for Two, não buscou crédito e morreu sem saber que era chamado de pai dos videogames. Mas me fala aí, você conhecia algum desses jogos que eu citei? Eu mesmo só ouvi falar no Pac-Man. Mas resumidamente, muito antes do PlayStation, Xbox ou Nintendo, existiram cientistas e engenheiros que brincaram com a ideia de interatividade. E mesmo sem saber, estavam criando as bases do que seriam as indústrias mais lucrativas e criativas do planeta. Os primeiros jogos foram feitos em máquinas imensas, com visual rudimentar, mas com ideias muito à frente do seu tempo. Se você achou esse conteúdo interessante, deixe seu like e se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo qual desses jogos você gostaria de ver recriado em um videogame ou gameplay especial. Até a próxima viagem no tempo, falou e tchau!